Olá pessoal, meu nome é Valquíria Fernandes e hoje a gente vai falar sobre suturas. Bom, como vocês podem ver, a gente tem aqui um crânio didático em que a gente tem várias cores diferentes nos ossos, o que vai facilitar da gente estar mostrando essas suturas. Bom, a gente vai começar com a sutura coronal. Essa sutura a gente pode visualizar aqui nessa parte, no topo da cabeça, pegando essa parte lateral. Bom, a sutura coronal ela é formada pelo osso frontal e pelos dois ossos parietais. Na sequência, a gente tem a sutura sagital. A sutura sagital ela é formada pelos dois ossos parietais. O encontro da sutura coronal com a sutura sagital, a gente tem um ponto que a gente chama de bregma. Depois da sutura sagital, a gente tem a sutura lambidoide, que é essa sutura formada pelo parietal e pelo occipital. O encontro da sutura sagital com a sutura lambidoide, a gente tem um ponto que a gente chama de lambda. Bom, na parte posterior e lateral, a gente vai ter uma sutura que a gente chama de occipitomastoidea. A sutura occipitomastoidea é uma sutura formada entre o processo mastoide do osso temporal e o osso occipital. Nessa parte superior do mastoide, do processo mastoide, a gente tem uma sutura que chama parietomastoidea, formada pelo osso parietal e pela porção mastóidea do osso temporal. Bom, esse ponto de encontro da sutura occipitomastoide, da sutura parietomastoide e da sutura lambidoide, a gente chama de astério, que é o encontro do osso temporal, do osso parietal e do osso occipital. Bom, na sequência, a gente tem a sutura parietomastoidea, formada pela porção escamosa do osso, pela parte escamosa do osso temporal e pelo osso parietal. Depois, um pouco mais nessa parte anterior, a gente tem aqui a visualização da asa maior do esfenoide. Então, essa sutura formada entre a asa maior do esfenoide e a parte escamosa do osso temporal é a sutura esfeno-escamosa. Depois nós temos uma pequena sutura entre a asa maior do esfenoide e o osso parietal, que é a sutura esfeno-parietal, essa sutura pequena que a gente pode visualizar aqui. E nós temos uma sutura entre o osso frontal e o esfenoide, chamado de sutura fronto-esfenoidal, que é essa sutura aqui. Bom, esse ponto de encontro desses quatro ossos, frontal, parietal, temporal e esfenoide, a gente chama de pitério. É um ponto craniométrico de encontro dessas suturas. Bom, nessa parte anterolateral, a gente ainda tem uma sutura entre o osso frontal e o zigomático, que é a sutura fronto-zigomática. E nessa parte, terminando aqui as suturas da asa maior do esfenoide, com o osso zigomático, a gente tem a sutura esfeno-zigomática. Essa sutura entre a asa maior do esfenoide e o osso zigomático. Depois nós temos a sutura entre o processo zigomático do osso temporal e o osso zigomático, que é a sutura temporozigomática, essa sutura que a gente pode estar visualizando aqui. Depois, a sutura entre o osso zigomático e a maxila, que é a sutura maxilozigomática, essa sutura que a gente pode estar visualizando aqui. Bom, dessa parte anterior, nós temos alguma sutura do osso frontal em relação a esses ossos. A primeira dessa parte mais anterior é a sutura entre os ossos nasais e o osso frontal, que é a sutura frontonasal. Depois, na sequência, nós temos a sutura com a maxila, que é a sutura frontomaxilar, essa parte que a gente visualiza aqui. Depois, um pouco mais internamente, a gente tem aqui o osso lacrimal. Então, nós temos a sutura frontolacrimal, bem pequena, que a gente pode estar visualizando aqui. Mais internamente ainda, nós temos o etimoide. Então, nós temos uma sutura entre o frontal e o etimoide, que é a sutura fronto-etimoidal. E se a gente visualizar
bem mais internamente, nós vamos ter uma sutura entre o etimoide e o esfenoide, que é a sutura esfeno-etimoidal. Bom, aqui nessa parte a gente ainda tem a sutura entre os dois ossos nasais, que é a sutura internasal, entre esses dois ossos nasais. Nós teremos uma sutura entre o osso nasal e a maxila, que é a sutura nasomaxilar, entre a nasal e a maxila. Nós também temos uma sutura entre a maxila e o osso lacrimal, que é a sutura maxilo-lacrimal, e a sutura entre o osso lacrimal e o osso etimoidal, que é a sutura lácrimo-etimoidal. E na parte anterior, a gente tem uma sutura entre as duas maxilas, que é a sutura intermaxilar, que também pode ser visualizada internamente na boca, né? No céu da boca, no palato. Então, nós temos a sutura intermaxilar, que se continua internamente, intraoral. E na parte mais posterior do palato, a gente tem a sutura interpalatina, entre os dois ossos palatinos. Bom, basicamente, essas são as suturas que a gente pode estar visualizando nesse crânio. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida e continue nos seguindo, que no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre todas as estruturas que passam nos forames de base do crânio.